O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse dia em que celebramos o apóstolo São Tomé e que ficou conhecida essa dúvida de Tomé, esse não acreditar de Tomé. Como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, duvidar não é problema. Duvidar, inclusive, é bom. Duvidar é sinal de inteligência. Duvidar é necessário. Trazer dúvidas consigo é importante. Porque uma pessoa que não duvida das coisas, que não questiona as coisas, que não racionaliza as coisas, é uma pessoa ingênua. É uma pessoa que se deixa enganar por qualquer tipo de raciocínio, de argumento, de pregação. E, infelizmente, nos nossos tempos, nós temos um monte de pregações distorcidas, fanáticas, exageradas, e às vezes até que não falam em nome de Deus, mas as pessoas falam em nome de si próprias. As redes sociais estão cheias de confusão, cheia de mistura das coisas. Então, ter uma consciência crítica, duvidar daquilo que me é apresentado em um primeiro momento, ter uma, como eu diria, dentro das ciências, ter uma dúvida metodológica é bom. Porque senão a gente engole qualquer conversa fiada. E algumas coisas podem até não ser e nem vir de Deus. Sabe aquela história de que nem tudo que balança cai, como diz o ditado popular, e nem tudo que reluz é ouro? Então ter uma certa dúvida é necessário. O problema nosso é que muitas vezes a pessoa duvida e não está aberta a aprofundar o conteúdo daquela dúvida. Não está aberta a receber a explicação sobre aquela dúvida. Não está aberta a receber o conhecimento, especialmente teológico, especialmente bíblico, daquela dúvida. Eu me fecho naquela dúvida e absolutizo aquela dúvida e não aceito nenhuma explicação que possa ser dada dentro daquela situação. Aí duvidar já começa a se tornar um problema. Porque eu começo a duvidar da ação de Deus, eu começo a duvidar do amor de Deus, eu começo a duvidar dos sacramentos da igreja, eu começo a duvidar da palavra de Deus, eu começo a duvidar
dos milagres dos santos, eu começo a duvidar da própria Eucaristia, eu começo a duvidar do próprio sacramento da confissão, eu começo a duvidar do valor divino, santificador, restaurador, curativo, libertador de Deus. Então, duvidar, sim, para não levar gato por lebre para casa na sua vida de fé. Duvidar, sim, para não sermos enganados por qualquer conversa ou até por falsos discursos que não vêm de Deus e que podem até ser demoníacos ou simplesmente humanos que vêm de charlatães. Porém, eu preciso ter o bom senso, o equilíbrio e espero que tenhamos também, dentro desse bom senso, desse equilíbrio, a capacidade de admitir a verdade, a partir da própria verdade que nos é explicada, revelada, apresentada, dentro da lógica da fé. Aí nós vamos ter santos doutores da igreja, como Santo Agostinho, que, por exemplo, explica, vou pegar um exemplo das muitas coisas dentro da teologia, dentro do conhecimento espiritual que a igreja acumulou na ação do Espírito, inspirando homens santos para desenvolver a sua teologia. Um exemplo dos muitos. A pessoa pode duvidar da Eucaristia, da presença real de Jesus na Eucaristia. Aí ela duvida primeiro daquilo que está lá na Bíblia. Minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Isto é o meu corpo. Tomai e comei. Base bíblica. Mas Santo Agostinho, desenvolvendo a teologia, ele ainda nos fala do milagre da transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a mudança da substância do pão, que se torna a substância da carne de Jesus, e a mudança da substância do vinho, que se torna a substância do sangue de Jesus. Portanto, na Santa Missa, quando o sacerdote, validamente ordenado pela Igreja, impõe as mãos sobre as espécies do pão e do vinho, repete as palavras de Jesus na última ceia e invoca a ação do Espírito Santo, acontece ali sobre o altar o milagre da transubstanciação. A substância de pão muda, a essência da qual é constituído por dentro muda misteriosamente e agora não é mais pão, é carne de Jesus Cristo. A substância do vinho muda, a essência do que é constituído muda, não é mais vinho, agora é a substância do sangue de Cristo. E diz Santo Agostinho, explicando a transubstanciação, e agora o próprio Cristo ali, presente, ele mantém o acidente. O que é o acidente? Muda a substância e ficam os acidentes. A aparência de pão, mas não é pão. Essa aparência é um acidente. Não é o essencial, a substância é o essencial. Mantém um acidente, o gosto. Você não sente gosto de carne, você sente o gosto de pão, mas a substância se transformou. Então não é mais pão, mas apesar de ter o gosto ainda de pão. Então muda a substância e os acidentes permanecem, porque seria insuportável para nós sentir o gosto do sangue e sentir o gosto da carne. Ninguém conseguiria comungar. Essa é a explicação teológica de Santo Agostinho. E o que mais ele nos diz ainda? E como é que um único Jesus pode estar em várias hóstias consagradas? Você pode duvidar disso também. Era uma dúvida da época dele.
Você já quebrou um espelho? Isso é a comparação de Santo Agostinho, não é minha. Eu estou pegando dele, não é mérito meu, não tenho mérito nenhum nessa explicação. Quando você quebra um espelho e aquele espelho inteiro vira, digamos assim, 20 pedaços do mesmo espelho, e você se olha naqueles 20 pedaços, se coloca na frente dos 20 pedaços do espelho que quebrou, o que é que você vê nos 20 pedaços? Apesar de ser 20 pedaços, você diante de um espelho quebrado, ele reflete quem? Você. São 20 pedaços, mas que reflete uma única pessoa que está diante dele, mesmo do espelho que não está inteiro. Compreenderam? Na Eucaristia, Jesus tem esse poder, dentro da transubstanciação, de estar presente todo inteiro, sem faltar nada, em cada partícula da Eucaristia, como a nossa imagem, toda inteira, refletida em 20 pedaços do espelho que foi quebrado. Então, essa é uma explicação teológica, espiritual, que Santo Agostinho dá para a transubstanciação e para a presença real de Jesus nas partículas da Eucaristia. Eu decido, diante dessa explicação, continuar na dúvida, me revoltar, ou dizer que eu não acredito, ou dizer que é bobagem, ou dizer que para mim é só um símbolo, porque eu coloquei na minha cabeça que é só um símbolo, ou eu vou aceitar a explicação, que é fruto de uma reflexão teológica e espiritual de toda a igreja, inclusive de um santo. Então a dúvida deve me levar a aprofundar a minha fé, e aprofundando a minha fé, conhecer melhor a minha fé, e conhecendo melhor a minha fé, viver melhor essa fé, porque conheço melhor essa fé. Vou errar menos, porque conheço mais. Vou amar mais, porque conheço mais. Portanto, as dúvidas na nossa vida, especialmente dúvidas de fé, precisam nos levar a aprofundar o mistério, a conhecer mais a graça de Deus, a nos tornarmos católicos mais praticantes, ao invés de nos afastar da nossa fé, criticar e questionar a fé. Tanto a dúvida de Tomé é uma dúvida dentro desse sentido. Por quê? Porque Tomé duvidou do que eles estavam falando, mas Tomé não se afastou. Tomé estava lá no outro domingo, no outro primeiro dia da semana, e ele mesmo pôde fazer a experiência de encontrar com o Cristo ressuscitado. Portanto, não foi uma dúvida de quem é um questionador que quer revolucionar o mundo, ou um questionador que não acredita e se fecha. Foi uma dúvida que fez suscitar no coração de Tomé o desejo de aprofundar mais aquela fé, de conhecer, de fazer uma experiência com Deus do que eles estavam testemunhando. Portanto, a dúvida na nossa vida precisa suscitar isto. E, infelizmente, muitas pessoas, por causa de dúvidas mal fundamentadas, por causa de dúvidas mal esclarecidas, mal explicadas, por causa de dúvidas, às vezes, tiradas até no bueiro do capeta, que é a internet, que é as redes sociais, se afastam do Deus verdadeiro, se afastam da fé verdadeira, não praticam a fé verdadeira, porque deixam uma dúvida maléfica tomar conta do seu coração, da sua mente, e acabam não vivenciando a sua fé, porque se distanciam da explicação da verdade.
E a própria palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Verdade conhecida, verdade obedecida. Agora, quando eu me fecho para a verdade, quando eu procuro nos lugares errados a explicação da minha fé, quando eu misturo a minha fé com um monte de interferências de outras identidades que não são católicas, com todo respeito às outras identidades, cada um tem o direito de viver e fazer da sua vida o que quiser, mas se você é católico, apostólico, romano, precisa conhecer a sua identidade, precisa conhecer a sua fé, precisa conhecer a sua doutrina, precisa conhecer as explicações, as razões que justificam a sua fé, para que você viva bem e não cai bem misturar com outras coisas, porque vai confundir a sua cabeça. E ao invés de tirar a dúvida, vai aumentar as dúvidas ou vai encaminhar você para um distanciamento daquilo que é a fé em Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, duvidar não é problema, mas que a dúvida que às vezes você traz no coração de fé possa te levar a conhecer melhor a tua fé. E conhecendo mais esta fé, você possa amar mais esta fé. E amando esta fé, você possa viver esta fé no dia a dia. Eu só vivo aquilo que eu conheço. Eu só amo aquilo que eu vou conhecendo. Que Deus possa, nas dúvidas que você e eu trazemos no coração, sempre nos iluminar. E que nós busquemos na própria igreja, que tem uma tradição de 2023 anos, as explicações necessárias, fundamentadas para vivermos bem a nossa fé. Nós não precisamos buscar explicação em nenhum outro lugar, com nenhuma outra referência, a não ser a própria igreja, que esclarece para os fiéis a verdade de Deus. Assim como a própria igreja que estava ali já, naqueles apóstolos reunidos no cenáculo, com Jesus ressuscitado se manifestando, tiraram as dúvidas de Tomé. Que nós também nos esclareçamos melhor da nossa fé para vivermos melhor. E, infelizmente, a maioria esmagadora dos católicos vive mal a sua fé, vive uma fé mais supersticiosa do que uma fé de convicção, porque desconhece a doutrina católica e não esclarece bem as suas dúvidas. Que isso não aconteça com você e nem comigo. E se está acontecendo com você, não tem tempo ruim, não. Aprofunde, procure as explicações, esclareça as dúvidas nas fontes corretas. E te digo, internet e redes sociais não é fonte correta. E outros locais também não são fontes corretas. A própria igreja pode esclarecer para você e tirar suas dúvidas para você viver melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.